Olá, meu amigo, tudo bem? Pastor Wesley aqui da Igreja Batista Nordeste. Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. E nós estamos falando sobre a vida antes de Cristo. Muitas vezes nós pensamos no nível superficial ou falando com outros. Nós sugestamos ou pensamos que a vida do jeito que tá tudo bem. Muitas vezes o ser humano é resistente à mudança, especialmente quando somos confortáveis ou acomodados ao rumo da nossa vida, no jeito da nossa vida. Se eu nunca percebo nenhuma necessidade, a minha vida nunca vai mudar. Para que vou mudar a minha vida se eu gosto da minha vida do jeito que tá? Boa pergunta. Uma pessoa que nunca percebe nenhuma fraqueza, deficiência, problema de saúde, não vai para o médico. Eu estou bem, não estou doente. Para que vou gastar aquele dinheiro, perder aquele tempo? Né? Não, as coisas estão fluindo bem. Vou continuar do meu jeito, do jeito que as coisas estão agora. É só quando percebemos algo está errado. Algo está doendo. A cabeça está meio tonta agora, estou meio enjoado. Vários dias agora estou sentindo um sintoma de algo, sabe? Que acho que vou precisar ir para o médico. É quando percebemos um problema, uma falta, uma necessidade, que começamos a buscar ou procurar descobrir o que é. Na sua vida do homem interior, às vezes andamos não prestando atenção, não querendo pensar. Essa vida não é para sempre. O que vai acontecer depois dessa vida? Aonde eu vou passar a eternidade? Estou bem com Deus? Sim, eu estou bem com Deus, eu faço a mesma... Mas a palavra de Deus nos indica como nós podemos ter certeza que tudo esteja bom entre nós e Deus. Sabemos o que a Bíblia fala? Ou só pensamos que nós temos uma noção? Achamos que é importante ou não? A Bíblia declara, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, que muitas vezes o homem, o ser humano, ele não entende. E ele gosta de escolher seu próprio caminho e viver conforme os apetites, os gostos, o raciocínio dele, as concupiscências dele. E o ser humano, deixado assim no estado natural, ele só vai piorar. Como a vida do ser humano é antes de Cristo Jesus perdoar e salvar e transformar a vida. Realmente não é uma coisa gostosa, não. É uma vida sem orientação, sem bússola, sem moralidade absoluta, sem conhecimento de uma verdade absoluta sobre a qual podemos edificar a nossa vida. É uma vida de uma pessoa como um barco no meio do mar alto na tempestade, sendo jogado de um lado para outro, sem estabilidade, em perigo. Mas às vezes não percebemos isso. O último versículo do livro de Juízes, que descreve o livro de Juízes todo. E o grande problema quando o homem decide por si mesmo, quando não há uma moralidade ou autoridade acima dele. Juízes 21, versículo 25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Essa frase, Juízes 17, fala a mesma coisa. Depois de contar de grandes problemas e sofrimento do povo, há um ciclo que se repetiu sempre no livro de Juízes. E vemos esse mesmo ciclo no nosso dia, muitas vezes. O livro de Juízes começava Josué, os anciãos que conquistaram, que entraram na Terra Prometida e iniciaram a conquista, expulsando as outras nações. Eles morreram. E no início de Juízes, a Bíblia nos conta que quando todos eles morreram, Josué e os anciãos e aquela geração que lembrava e conhecia as obras de Deus. Depois se levantou a próxima geração e que eles não conheciam a Deus, nem lembraram das obras dele.
E assim eles começaram a seguir os caminhos idólatras. Adorando, eles não expulsaram os outros povos como Deus os mandou. Por ter contato sempre com esses povos idólatras, perversos, abomináveis, eles começaram a copiar eles, adorar os deuses falsos deles, participar nos rituais idólatras deles, cometer abominação, e por ser desobediente a Deus, Deus os entregou na mão dos inimigos. E foram dominados, afligidos, escravizados pelos povos que eles não expulsaram conforme o mandamento de Deus. E sofreram muito. E aí o que acontecia? Eles clamaram, depois de muito sofrimento, clamaram. Deus mandou um libertador, que tirou a mão da escravidão, que os livrou, e eles viveram enquanto o juiz estava vivo, eles seguiram e obedeceram. Mas quando o juiz morreu, eles depois voltaram ao seu próprio caminho, escolhendo o caminho deles. Quando não há uma autoridade acima do homem, ele escolhe errado. Vemos no livro dos Juízes, há umas histórias realmente tristes e perversas do que o povo fazia, não somente blasfemando ou desobedecendo a Deus, mas envergonhando-se a si mesmo, cometendo coisas horríveis, perversos, coisas que o nosso mundo de hoje diz, que horrível, que nojento. E o povo de Deus, entre aspas, o povo de Israel, que tinha recebido a lei, que viu os milagres de Deus no deserto, no Egito, tudo isso, que receberam a promessa, a aliança de Deus, este povo era capaz de ser coisas horríveis quando eles fizeram o que era reto aos seus olhos. E o nosso mundo de hoje, o que o nosso mundo gosta mais que tudo, é dizer, eu sou autônomo. Essa vida é minha. Este corpo é meu. E eu vou fazer, devo fazer, posso fazer o que agrada a mim, o que eu acho bem ou melhor. E quando o homem decide por si mesmo, não tem ninguém acima de mim, não tem nenhuma moralidade acima de mim, eu faço o que eu quero, sempre traz sofrimento. Sempre nos deixa num lugar horrível, perverso, vergonhoso e de grande aflição. O Provérbios nos diz que há um caminho que parece bem ao homem, mas os seus fins são o caminho da morte. O homem escolhendo por si mesmo vai escolher errado. Porque, como Jeremias 17:9 diz, o coração do homem é enganoso e perverso acima de todas as coisas. Eu não posso confiar na minha justiça, bússola própria, moralidade própria. Nosso mundo de hoje, esse mundo pós-moderno, que nega verdade absoluta, que não quer que ninguém diz de maneira absoluta, esse está certo, esse está errado, esse é moral, esse é imoral, esse é lícita, esse não, isso é puro e limpo, esse é ímpio, sujo, perverso. O mundo de hoje que cada pessoa, não, cada um escolhe para si mesmo. A Bíblia nos conta as coisas que acontecem quando nós escolhemos por nós mesmos conforme nossa própria opinião. No livro dos Juízes, o povo de Israel, um povo que era para ser um povo de Deus, um povo moral, um povo justo, um povo puro, acabaram sendo perversos, abomináveis e castigados por Deus. E a vida antes de Cristo tem todos esses ingredientes. Nós decidindo por nós mesmos, nós escolhendo por nós mesmos, nós seguindo as concupiscências, os desejos do nosso coração perverso e enganoso, nós dando ouvido à opinião do nosso mundo descrente e perverso, abominável e seguindo as dicas do nosso mundo, sempre traz a mesma coisa. Vemos no testemunho dos juízes uma vida sem Deus, sem Cristo, sem esse conhecimento da verdade, algumas coisas. Não tem bússola de moralidade. Não tem bússola. Por isso, nosso mundo de hoje tem perdido todo o sentido.
E nós defendemos, o nosso mundo defende o direito de pessoas se mutilar, ferir-se a si mesmo, destruir as suas vidas e viver na miséria, não sabendo quem eles são, cada dia mudando, pensando, tendo pensamento de suicídio todo, porque o mundo é assim, porque nós temos dado ouvidos e temos escolhido o caminho que nos leva à destruição. Grande sofrimento. Quando rejeitamos o Deus da verdade, um Deus moral, vamos rejeitar a moralidade. E vamos criar uma sociedade imoral que traz grande sofrimento. E sempre numa sociedade imoral, manchamos, mutilamos o que traz a imprensa, a imagem de Deus. Vamos rebelar contra o mandato da criação. E não vamos ter nenhum alicerce na nossa vida, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Andamos perdidos porque não temos bússola. E o povo de Israel cometeram abominações e sofreram grandes consequências horríveis por causa de andar sem bússola moral. Outra coisa que a vida sem Deus, sem Cristo. O povo de Israel, quando rejeitaram a lei de Deus, eles então só tinham opções para escolher das nações ao redor. E houve a segunda coisa, uma grande tentação de viver conforme as nações ao redor deles. Se eu rejeito a verdade, eu vou ter que escolher entre as opções de mentiras. Não quero a verdade, só sobra mentira. Não quero a moralidade, só sobra então imoralidade. Não gosto da justiça, então só posso escolher injustiça. E o povo que era chamado a ser um povo santo, andaram ímpios, idólatras, totalmente perdidos, porque rejeitaram o que era honesto e puro, amável, lindo, santo. E se eu não quero me conformar à imagem de Deus, eu vou me conformar à imagem deste mundo, que o diabo tem colocado e no que ele tem enganado milhões e milhões e milhões de pessoas. A natureza aborrece um vácuo. E é muito na moda nos nossos dias dizer, eu sou secular, não sou religioso, sou secular, sou ateu. Como isso me faz inteligente ou melhor equilibrado. A natureza sempre aborrece um vácuo. O homem foi criado, ele gostando ou não, ele foi criado por Deus. Foi criado na imagem de Deus. E quando ele rejeita a Deus, ele vai viver de uma maneira que ele vai ter desejo, vontade, ele vai querer tirar aquela imagem, esquecer da imagem no quem ele foi criado. Ele vai se tornar mais e mais e mais como fera. Uma coisa que vemos, tipo um exemplo, na Europa, onde eles, no século XX, eles rejeitaram as raízes religiosas e queria ser um povo secular. E agora o que nós vemos nos nossos dias, que o Islã está entrando e começando a conquistar e dominar, sem guerra. E converter muitas pessoas, por quê? Porque o homem foi criado para adorar algo. Quando ele adora a si mesmo, ele fica miserável e frustrado. E mesmo assim que está adorando e glorificando, exaltando a si mesmo, ele fica vazio. E a civilização, a cultura do oeste, Europa, as Américas, essa aqui. No nosso dia, trata o Islã como cristianismo e o cristianismo como Islã. Por quê? Porque fomos criados com um propósito e rejeitamos esse propósito, mas mesmo assim o nosso ser precisa ter um Deus e adorar algo. E começamos a copiar as nações que não conhecem o verdadeiro Deus. Viveram em caos, escravidão e perversão.
A terceira coisa que vemos da vida sem Deus, em lugar de ordem e decência, a vida começa a piorar. Fica mais de caos, de perversão, de violência, explorando uns aos outros, odiando uns aos outros. Uma vida sem Deus sempre se torna mais para isso. Há os que pensam muitos que culpam a religião. Os religiosos são uma praga no nosso mundo. Se acabamos com a religião, vamos acabar com todas essas guerras. A maioria das guerras foram por culpa da religião. E a maior matador de pessoas na história humana é a religião. Se você soma todas as guerras que realmente foram sobre a religião e compara com todas as guerras só do século XX, e quantos morreram nas mãos dos ateus e os governos comunistas e ateus, a religião não tem matado mais do que os ateus do século XX, nos estados, nas nações comunistas. A vida sem Deus é duro e difícil. Mas Deus levantou, quando o povo abrindo os olhos e entendendo, o que estou fazendo aqui? Por que não estamos contentes? Como estamos contentes de viver nesse estado? Não pode ser. Deus nos criou para mais que isso. Os nossos pais falaram desse Deus que fez tantas coisas. E quando o povo se arrependeu e começou a buscar o verdadeiro Deus, Deus mandou um libertador para eles. Deus sempre atendeu a oração de arrependimento e mandou alguém para salvar eles da escravidão, para salvar eles daquela perversão, para trazer eles de volta ao caminho da luz e da justiça. E para o pecador hoje, que diz, essa vida não me sacia. Essa vida de perversão, de abominação, essa vida de inveja, de cobiça, de avareza, não me satisfaz. Esse mundo soberbo que diz, nós sabemos tudo, não sabe nada. Se há um Deus, por favor, Senhor, ensina-me o teu caminho. Senhor, mostra o teu ser para mim. Eu quero algo melhor. Eu estou vazio, eu reconheço. Eu não quero ser escravo às minhas paixões e concupiscências e pecado. Liberta-me, Senhor. Deus escute aquela oração. Para quem está cansado do caos. Para quem não quer viver mais na escravidão ao pecado, ao vício, à concupiscência, à fornicação. Deus escute a oração. Para quem diz, eu não tenho como me libertar dessa situação, desse pecado, desse vício, desse problema, eu preciso de ajuda, preciso de socorro. Deus escute a oração. Não é uma questão política, mas a questão do pecado que nos condena eternamente, o pecado que nos mata, o pecado que nos escraviza durante esta vida. Deus enviou seu Filho unigênito. Ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu a penalidade do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. Mas também a Bíblia diz que Deus provou seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Deus fez todo o necessário. Ele enviou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele fez todo o necessário para nos salvar, para nos tirar da escravidão, para nos libertar, para nos sarar, para nos transformar. Não é necessário viver na escravidão. Não é necessário ficar preso na abominação deste mundo, na rebelião deste mundo contra o seu Criador. Posso ficar liberto. Posso ser salvo. Deus enviou Jesus Cristo. Ele morreu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele oferece gratuitamente perdão e salvação. Lê o livro dos Juízes. Vê o pecado, a traição, a perversão, as mortes, a escravidão, o sofrimento. Vê, é isso que você quer? Deus tem algo melhor para você. Venha a Ele. Aproveita da graça de Deus para te salvar e transformar. Se tiver pergunta ou dúvida, entre em contato conosco e seria nosso prazer te mostrar pelas Escrituras o que Deus quer e pode fazer na tua vida. Muito obrigado. Deus os abençoe.